Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando mais uma vez com o seu importante comentário, sua participação, sua opinião. Diz aí de qual lugar lindo do nosso Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil, participe do chat ao vivo e não esqueça que temos agora, de segunda a sexta, o Foco do Brasil, primeira edição, às 13 horas, com a apresentação do meu colega Leonardo Miller. Estaremos ainda mais atualizados sobre o nosso Brasil. Juntos faremos o Foco do Brasil cada vez mais forte. Contamos com o seu apoio e audiência. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Neste sábado, dia 2 de julho, em Salvador, Bahia, o presidente Jair Bolsonaro participou de motociata em Salvador, na capital baiana, não é? Ele discursou, conversou com brasileiros na região ali do Farol da Barra, por 14 quilômetros pela orla soteropolitana até o Parque dos Ventos, em Salvador. Inclusive, no evento, o presidente Bolsonaro prometeu que o Brasil terá os combustíveis mais baratos do mundo com as ações envolvendo o governo federal, o Congresso Nacional, também os governos estaduais. Aos motociclistas aqui presentes, muito obrigado a todos vocês por estarem abrilhantando este momento de 199 anos de independência da nossa Bahia. A liberdade em duas rodas, materializada por vocês agora. Não existe satisfação maior do que andar pelos quatro cantos desse país e cada vez mais vê-lo pintado das cores verde e amarelo. Estamos vencendo os desafios. Como disse agora há pouco o João Roma, lamento que os 9 governadores do Nordeste tenham entrado na justiça contra a redução de impostos na gasolina. Isso é inadmissível. Um partido, uma região do nosso país, cujos governadores dizem que ajudam os mais pobres, mas quando chega a hora, fazem exatamente o contrário. Vamos acreditar que a justiça não dará grande causa a essas pessoas. E nós teremos, brevemente, assim como eu já baixei ou zerei a maioria dos impostos federais, teremos o combustível, um dos combustíveis mais baratos do mundo. E além de Bolsonaro, outros pré-candidatos no mesmo dia em Salvador, na Bahia. 4 presidenciáveis participaram de atos públicos na cidade. O presidente Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, do PDT, Lula, do PT e Simone Tebet, MDB. Eles estiveram na capital para as festas de independência da Bahia. É a primeira vez que os 4 participam de eventos públicos na mesma cidade, no mesmo dia. Inclusive, Ciro e Simone parece que se cruzaram aí na capital baiana. Todos estiveram durante a parte da manhã. Não tinha a previsão de um encontro, mas parece que aconteceu. Embora Lula e Ciro participassem do cortejo com autoridades no centro da capital, muito próximos. Parece que houve um encontro com a Simone, né, e o Ciro Gomes. Então, um momento importante. Agora, o período aí pré-eleitoral cada vez mais intenso, quente, a campanha eleitoral propriamente começando em agosto, as definições, e este momento bacana, faz parte da democracia, onde os principais pré-candidatos juntos em uma mesma cidade, tudo transcorreu pacificamente. Na parte da tarde deste sábado, dia 2, o presidente Bolsonaro prestigiou o Louvorzão 93, evento realizado na Praça da Apoteose, centro do Rio de Janeiro. No palco estiveram vários nomes da música gospel que se revezaram em mais de 8 horas de adoração a Jesus e intercessão pelo Brasil. Entre os artistas, Cassiane, William Nascimento, Fernanda Brum, Bruna Carla, Anderson Freire, Gabriel Guedes, entre outros nomes importantes, Aline Barros, né? Entre vários outros.
O evento, que é um dos maiores do cenário gospel, retornou após um tempo de 6 anos. Além da presença de cantores e pastores, a programação recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro, entre outras autoridades. O evento tem a marca da Rádio 93 FM, visando levar a palavra de Deus através da música. Então peço nesse momento que Deus ilumine a cada um de vocês, porque nesses momentos difíceis, de decisão, onde cada um importa o que vai fazer, não faça baseado no que manda seu coração ou sua emoção. Faça baseado na sua razão. Eu sempre digo, quem tem dúvida, converse com seus pais e com seus avós. São os melhores conselheiros para você que ainda está indeciso no que fazer. Indo para o encerramento. Quando os bons se dividem ou se unitem, os maus vencem. O Brasil é um país onde tudo aqui é misturado. Não há diferença entre nós. Somos um país maravilhoso. Todos podem atingir os seus objetivos. Basta ter fé, acreditar, lutar, batalhar por aquilo. Assim seja, meu Senhor. Eu agradeço a Deus pela minha segunda vida. A Ele também, a missão de estar à frente do Executivo Federal. E se essa for a vontade dele, continuaremos juntos, por muito tempo, modificando o nosso Brasil. A todos vocês, meu muito obrigado. Agradeço o apoio e a confiança de cada um, dizendo que a recíproca é verdadeira. E termino com aquilo que me projetou lá atrás com o Silas Malafaia para esse momento que com toda certeza será eternizado. Brasil, acima de tudo, Deus acima de tudo. A primeira-dama Michele Bolsonaro participou da Marcha para Jesus em Brasília, na manhã deste sábado, dia 2 de julho. E em cima do trio elétrico, a esposa do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, discursou, falou trechos da Bíblia. Michele afirmou que nenhuma armadilha prosperará contra a nação. Declaramos que esta nação é santa, edificada, liberta, curada pelo sangue precioso de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família brasileira, disse Michele. A Marcha para Jesus reuniu cristãos em Brasília, então, neste sábado, após 2 anos suspensa em razão da pandemia de Covid-19. Além de Michele, estiveram presentes o ex-ministro Onyx Lorenzoni, a ex-ministra Damares Alves, o governador Ibanez Rocha, além de deputados federais e distritais, da bancada evangélica. A paz do Senhor, meus irmãos. Como é bom estarmos reunidos aqui em Cristo Jesus. Toda a honra e toda a glória ao nome dele. Hoje o nosso presidente não pôde estar presente, está cumprindo a agenda, como o nosso bispo falou. Mas nós estamos aqui para representá-los. Vocês estão aqui para representá-los. E esse é um dia profético para a nossa nação. Estamos reunidos com tantos intercessores. Aprendemos a interceder. Aprendemos a amar o nosso Brasil. Nós cremos em uma armadilha. Nenhuma armadilha prosperará contra a nossa nação. Amém? Nós declaramos que esta nação é santa, edificada, liberta, curada pelo sangue precioso de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos repetir 3 vezes. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família. As portas do inferno não prevalecerão contra o nosso Brasil. Nós declaramos. E a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam. Daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Gente, bem forte. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. E entrarás o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus! Que o reino do Senhor se estabeleça sobre o nosso Brasil. Que o reino do Senhor se estabeleça sobre o executivo, o judiciário, o legislativo. Que o reino do Senhor se estabeleça nas nossas famílias. Glória a Deus, aleluias. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que a presença do Senhor seja sentida em cada coração. Amém. Glória a Deus. Restrições para servidores públicos e pré-candidatos às eleições de outubro passaram a valer desde este último sábado, 2 de julho, 3 meses antes do primeiro turno. As medidas estão previstas na Lei nº 9.504/1997, conhecida como Lei das Eleições, e objetivam manter o equilíbrio entre os candidatos. Políticos estão proibidos de autorizar a veiculação de publicidade estatal sobre os atos de governo, realização de obras, campanhas de órgãos públicos federais, estaduais e municipais, exceto no caso de grave e urgente necessidade pública. Nesse caso, a veiculação deverá ser autorizada pela Justiça Eleitoral. Eles também não podem fazer pronunciamento oficial em cadeia de rádio e televisão, salvo em casos de questões urgentes e relevantes, cuja autorização também dependerá de autorização da Justiça Eleitoral. A participação em inaugurações de obras públicas também está vedada, além da contratação de shows artísticos com dinheiro público. Durante o período eleitoral, funcionários públicos não podem ser contratados, demitidos ou transferidos até a posse dos eleitos. No entanto, estão liberadas a exoneração e a nomeação de cargos em comissão e funções de confiança, além das nomeações de aprovados em concursos públicos homologados até 2 de julho de 2022. Em julho, o calendário eleitoral também prevê outras datas importantes para o pleito. De 20 de julho até 5 de agosto, os partidos deverão realizar suas convenções para escolher oficialmente os candidatos que vão disputar as eleições. A partir do dia 20, candidatos, partidos políticos, coligações e federações terão direito à solicitação de direito de resposta por afirmações consideradas caluniosas, difamatórias ou sabidamente inverídicas que forem publicadas por veículos de comunicação social. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O eventual segundo turno para a disputa presidencial e aos governos estaduais será em 30 de outubro. Portanto, a partir de agora, o ano vai passar como um foguete. Eleições, depois tem Copa do Mundo, o período aí que vai certamente deixar os brasileiros em polvorosa, animados, discutindo, claro, sempre com respeito, mas é um intensivão de fortes emoções a partir de agora já. A Veja destacou uma reportagem que está dando o que falar. Delação de Marcos Valério envolvendo o PT e o PCC. Marcos Valério Fernandes de Souza, no escândalo do Mensalão, pelo qual foi condenado a 37 anos de cadeia, atuou como operador de pagamentos a parlamentares em troca de apoio no Congresso ao então recém-eleito governo Lula. A reportagem então diz, quase 10 anos depois de ele ter recebido a maior pena imposta pela corte aos mensaleiros, a Veja revela trechos inéditos da delação premiada que o publicitário fechou com a Polícia Federal e que foi homologada pelo ministro aposentado da Corte, Celso de Mello. Em um de seus mais emblemáticos depoimentos, Marcos Valério afirmou que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, detalhes sobre o que seria a relação entre petistas e o primeiro comando da capital, PCC,
a principal facção criminosa do país. Segundo Valério, o empresário do ramo dos transportes Ronan Maria Pinto chantageava o então presidente Lula para não revelar o que supostamente seria uma bala de prata contra o PT. Detalhes de como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas. O delator afirma que soube da suposta chantagem contra Lula após conversar com Pereira. De acordo com o delator, o então secretário-geral petista o informou que Ronan ameaçava revelar que o PT recebia clandestinamente dinheiro de empresas, ônibus, de operadores de transporte pirata e de bingos e que, neste último caso, os repasses financeiros ao partido seriam uma forma de lavar recursos do crime organizado. Valério é claro ao explicar a quem se referia ao mencionar, genericamente, crime organizado, o PCC. Valério ainda, segundo a reportagem da Veja, expôs informações sobre o ex-prefeito de Santo André, o petista Celso Daniel, assassinado em janeiro de 2002, e ele teria um dossiê feito por Celso Daniel, dossiê que denunciaria financiamento ilegal dentro dos quadros petistas. Veja diz que tentou falar com Silvio Pereira, que não retornou os contatos. Paulo Okamoto, também citado na delação, um dos atuais coordenadores da campanha de Lula, demonstrou irritação ao ser questionado sobre as acusações de Valério sobre ligações do partido com a facção criminosa e não quis fazer qualquer esclarecimento. Disse ele, tem que perguntar para o pessoal do PCC, eu não tenho nada para te informar sobre isso, afirmou o petista à reportagem de Veja. O deputado federal Felipe Barros, PL do Paraná, anunciou que vai começar a colher assinaturas no Congresso Nacional nesta segunda, dia 4 de julho, para instalar uma CPI do narcotráfico. A informação foi dada pelo próprio parlamentar em suas redes sociais. Informo que a partir de segunda-feira começarei a coletar assinaturas para a abertura de uma CPI do narcotráfico, resumiu ele. A declaração do congressista foi feita após a revista Veja publicar essa reportagem sobre a delação feita por Marcos Valério, um dos principais personagens do esquema do Mensalão, a reportagem delação envolvendo então o PCC com o PT. O presidente Bolsonaro, ele ficou aí envolvido numa situação um pouco delicada, com uma indelicadeza, na verdade, feita pelo presidente português. Após saber que o presidente de Portugal, Rebelo de Sousa, que está no Brasil, se encontraria com o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro mandou recolher a mesa e fechar as portas do Planalto para um almoço agendado com o presidente português. Para o bom entendedor, Bolsonaro foi direto. Ou visita um presidente, ou visita, então, um ex-presidente que foi condenado, enfim. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, rebateu inclusive o cancelamento do encontro com Bolsonaro. O desconvite de Jair Bolsonaro para almoçar no Palácio do Planalto. O almoço seria nesta segunda, dia 4. Isso, inclusive, está na imprensa, veículos aí divulgando, né? Quem convida para almoçar é que decide se quer almoçar ou não. Se o presidente da República Federativa do Brasil entende que não pode, não quer, não é oportuno, que não entra na sua programação, eu respeito quem convida deixar de convidar pelas razões que queira, por inoportunidade política pessoal, declarou Rebelo de Sousa. Gedel das malas de dinheiro, não é? 51 milhões de reais em um apartamento está de volta, gente. E ele diz assim, ó. Vão ter que me engolir. Ex-ministro encontrado com 51 milhões de reais em casa participou de um evento de lançamento da chapa do MDB com o PT em Salvador. Gedel Vieira Lima, o ex-ministro de Lula e Temer, que foi preso em 2017 com 51 milhões de reais na maior apreensão de dinheiro vivo da história do Brasil. Ele anuncia que está de volta.
O ex-deputado federal, homem forte do MDB, apareceu em um evento do partido em Salvador para o lançamento, então, de chapas e da candidatura de Geraldo Júnior a vice-governador na chapa de Jerônimo Rodrigues, do PT. Em discurso inflamado, Gedel afirmou: portanto, me permitam os militantes do PT, explorem o que quiser, falem o que quiser, mas não vão caçar a minha cidadania e não vão caçar porque não nasceu ainda nem na Bahia, nem no Brasil, ninguém para caçar minha vontade de viver, disse ele quando esteve ao microfone. Os que quiserem explorar, que o façam, eu vou ter de lembrar o velho Zagallo, vão ter de me engolir. Em outro momento ele declarou ter tido o privilégio e a honra de servir Lula quando presidente, do qual foi ministro da Integração Nacional entre 2007 e 2010. Ele ainda acrescentou: não reconheço na Bahia e não reconheço no Brasil ninguém com autoridade política ou moral para apontar o dedo para o calvário que tem enfrentado. Ele está em liberdade condicional desde fevereiro deste ano por causa da sua condenação por crime de lavagem de dinheiro. É interessante, não é, que um valor tão exorbitante, 51 milhões, qual a explicação lógica? Quem, na verdade, consegue convencer o brasileiro de que aí não tem, é uma das páginas mais vergonhosas da história deste país. 51 milhões entre quatro paredes, quando o brasileiro comum, não é? A imensa, absoluta maioria dos brasileiros chega ao fim da vida, mal e mal, tendo uma casa. Alguns, uma parte, e uma boa parte, nem isso sequer. Nem um imóvel, nem um lote. E, de repente, alguns aí marcaram a história com uma dinheirama dessa dentro de um apartamento. Eita, Brasil! O médico Vladimir Zelenko, famoso por influenciar Donald Trump, quando presidente, a defender o uso de alguns medicamentos específicos no tratamento da Covid, ele morreu nessa semana, gente, e aos 48 anos. De acordo com o jornal The New York Times, ele estava internado com câncer no pulmão já há um longo tempo. Em 2020, o médico ficou conhecido por recomendar a aplicação de um coquetel para pacientes com Covid. Num vídeo, inclusive, endereçado a Trump, não é? Zelenko relatou um experimento que desenvolveu numa comunidade no estado de Nova York com o uso do coquetel, com bons resultados para amenizar os reflexos da Covid-19. Em uma época muito difícil, onde pouco se conhecia a respeito da doença. E hoje, uma homenagem aos experientes brasileiros da terceira idade. Carta de um aluno da terceira série. Uma avó é uma mulher velhinha que não tem filhos. Ela gosta dos filhos dos outros. Um avô é um homem-avó. Ele leva os meninos para passear e conversa com eles sobre pescaria e outros assuntos parecidos. As avós não fazem nada e, por isso, podem ficar mais tempo com a gente. Como elas são velhinhas, não conseguem rolar pelo chão ou correr, mas não faz mal, porque nos levam às compras, compram tudo o que os nossos pais não querem comprar. Na casa delas tem sempre um vidro com balas e uma lata cheia de suspiros. Contam histórias de nosso pai ou nossa mãe quando eram pequenos, histórias da Bíblia, histórias de uns livros bem velhos com umas figuras lindas. Passeiam conosco mostrando as flores, ensinando seus nomes, nos fazendo sentir o perfume. Avós nunca apressam-se. Elas nunca também nos apressam para arrumar o nosso quarto, nem fazem esforço para que a gente coma com modos. Normalmente as avós são gordinhas, mas mesmo assim elas nos ajudam a amarrar os sapatos. Quase todas usam óculos, e eu já vi uma tirando os dentes e as gengivas. Quando a gente faz uma pergunta, a avó não diz: "Menino, não vê que eu estou ocupada?" Ela para, pensa e responde de um jeito que a gente entende. As avós sabem um bocado de coisas.
As avós não falam com a gente como se nós fôssemos umas criancinhas idiotas, nem apertam nosso queixo dizendo que gracinha, como fazem algumas visitas chatas. Quando leem para nós, não pulam pedaços das histórias, nem se importam de ler a mesma história várias vezes. O colo das avós é quente e fofinho, bom de a gente sentar quando está triste. A minha avó sabe fazer uma festinha bem de leve nas minhas costas, uma coceirinha. Ela coça ali, coça aqui e eu adoro. Todo mundo devia tentar ter uma avó, porque são os únicos adultos que têm tempo para nós. Um amor intenso a você que é avó, você que é avô e que também tem o coração verde amarelo e em dias de tantas redes sociais e internet participa ativamente das discussões também do nosso Brasil. Pense nisso. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Helena Dalla Valle Pegoraro e Higino Félix, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.